tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento das águas salvava do tanque, daquela enfermidade que tivesse. Então você vê que ali o anjo, quando ele chegava, ele movia as águas, e o primeiro que tocava na água recebia o milagre, recebia a cura. Mas o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Não fique disperso na casa do Senhor, que o anjo ele está rodando sobre a igreja, ele está querendo entregar a nossa bênção, o Senhor está querendo entregar algo a nós, e às vezes nós fica disperso e vem um e recebe a nossa bênção. E ali você vê que o anjo ele via, não todo dia, ele sentia um tempo determinado que o Senhor mandava um anjo vir à terra para mover aquela água. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? O Senhor ele já te deu a oportunidade e você não quer mudar a tua vida. O Senhor ele já te deu o caminho e você ainda não despertou. E o Senhor está dizendo, o anjo está vindo todo o tempo, falando com você, falando comigo, e às vezes nós fica disperso e não ouve a voz do Senhor, e vem um e recebe a tua bênção, e vem um e recebe a tua vitória. Aleluia! E ali você vê que o anjo ele não vinha todo dia, ele vinha tempo em tempo, porque tinha alguém para receber o milagre, tinha alguém para receber a tua cura. Mas o Senhor ele vinha, e o Senhor disse que ele vem despertando a tua igreja. E nós temos que dar tempo a cada dia para o Senhor falar conosco. Aleluia! E aqui no 5 aqui ele diz, aleluia, e estava ali um homem que havia 38 anos, né? Aqui ele diz que vinha 38 anos ali de uma enfermidade. Ele achava que não ia ser curado, mas aqui você observa que ele precisava de um milagre. A Bíblia ele não fala ali a idade que ele tinha, mas falava que ele tinha uma enfermidade que já tinha 38 anos na vida dele. Não fala se foi logo no começo ou aqui fala não. Ele fala que ele tinha 38 anos com essa enfermidade. Ele era paralítico. Ele ali não tinha força nas pernas. E ali você vê que ele vivia 38 anos. Mas o Senhor lhe diz que tudo que começa bem, termina bem. E tudo que começa mal, termina mal. O Senhor sabia o coração dele, sabia. O Senhor sabia o entendimento dele, sabia. Mas Jesus, ele falou com ele, vai vir lá no final, ele vai dizer a resposta. E no 6 aqui ele diz, e Jesus vendo este deitado, aleluia, vamos lá. E Jesus vendo este deitado, sabendo que estava neste entrando havia muito tempo, dizendo, querem que são? Ali Jesus perguntou, o que é que você tem? O que é que eu te faça? O que é que está acontecendo na sua vida? E Jesus, ele perguntou, você vê que Jesus, ele não é invasor jamais. Jesus, ele pergunta a mim e a você, o que é que o Senhor quer que faça na sua vida? Será que nós estamos pedindo algo corretamente ao Senhor? E o Senhor ele tornou a perguntar àquele homem. E aquele homem ali, ele não entendia o que o Senhor estava prestes a fazer na vida dele, que ele ficou tão impactado, que Jesus estava próximo a fazer um grande milagre na vida dele, que ele não tinha ninguém para socorrer aquele homem. A Bíblia ela diz que o sobrinho dele vinha e ali botava ele todo dia naquele tanque de Betesda, mas ele não recebia a cura, não recebia o milagre, porque
tinha alguém que chegava primeiro do que ele. E aqui ele diz no 7, enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando as águas agitava, me meter-te no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então você vê, ele falou: Senhor, não tem ninguém para ali me colocar naquele tanque. Mas meu querido, o que é que todo mundo ali estava precisando? De um milagre. Ninguém queria perder a sua oportunidade. Mas Jesus, ele falando para aquele homem naquele momento: o seu milagre acabou de chegar. Será que você crê? Será que você confia? O homem que você estava precisando aqui na terra, ele não pode te ajudar. A mulher que estava precisando aqui na terra não pode te ajudar. Por quê? Porque ela também estava precisando de um grande milagre na vida dela. Então Jesus apareceu àquele homem, e aquele diz no 8: e Jesus disse-lhe: levanta-te e toma a tua cama e anda. Só basta somente uma palavra. Não adianta estar conversando várias coisas. Vá no objetivo que a pessoa precisa. Vá no objetivo que Deus ele mandou você falar. O Senhor ele sabia que aquele jovem precisava de um milagre. Ele disse: então, se já que você não anda a partir da minha palavra, disse: levanta-te e anda. Aleluia. Por quê? Porque você estava parado. E o Senhor está dizendo para mim e para você: às vezes nós temos duas pernas, temos dois braços, temos dois olhos, e às vezes nós estamos parados, nós estamos incomodados. Verdade, Deus. Jesus está mandando nós andar, Jesus está mandando nós levantar. Aleluia. Porque o Senhor disse: tem muita gente precisando de uma cura, tem muita gente precisando de uma palavra. Mas uma palavra com a direção, uma palavra corretamente, como o Senhor ele mandou esse homem aqui levantar. E aqui no 9 ele diz: e logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Pode observar que quando o Senhor ele tem algo para acontecer, tem o dia da semana e tem a numeração. E aqui foi o dia de sábado. Por que o dia de sábado? Porque o dia de sábado aquele povo ele não trabalhava. O dia de sábado não poderia acontecer milagre, porque ali o Senhor veio e abominou essas coisas. Porque o povo ali de Jerusalém e Israel não poderia trabalhar o dia de sábado, ou até mesmo quem vinha à sua casa ali não poderia, nem os seus animais. Mas o Senhor naquele momento ele falou: será que você vai esperar o teu irmão amanhecer o domingo para você ainda dar uma palavra? E o Senhor falou: não, eu vim um dia de sábado, eu vim confundir a terra, eu vim mudar a história. Aleluia. E aqui no 10 ele diz: então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado, não fez lícito levar a cama? Então ali você vê que ele perguntou ao paralítico: hoje é sábado, não é lícito você trabalhar, não é lícito você levar a tua cama. Mas aqui vem a resposta no 11: e ele respondeu: aquele que me curou. E ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Ele falou: eu não estou aqui observando a tua palavra, eu não estou olhando a multidão, eu ouvi a voz daquele homem que disse para mim: levante e anda, que a minha vida começou a mudar, a minha história começou a andar. Eu só precisava ouvir essa palavra. Eu vivia tanto tempo com vocês e vocês não tinham uma palavra de ânimo, mas aquele homem nunca me viu assim dizendo ele, as minhas palavras falando, mas o Senhor ele olha toda a terra, porque quando o Senhor ele chega, ele tem um objetivo e o Senhor tem uma oportunidade para mim e para você. Aleluia. E ali sempre tem alguém para te questionar. Verdade, Deus. E ali aquele homem ele falou: eu não estou aqui olhando a
disse: eu preciso andar. Então ele falou: levanta-te e anda. E aqui ele diz: vem aqui os perguntadores. Perguntaram-lhes, pois, quem era o homem que te disse-lhe: toma a tua cama e anda. Ali você vê, eles não se gloriou no milagre que o irmão dele aconteceu na vida dele. Ele que questionou aquele homem, tornou a perguntar: quem foi esse homem que mandou você trabalhar o dia de sábado? Quem foi esse homem que mandou você levantar? Ei filho, ei filha, ninguém explica a Deus. Quando Deus ele chega, ele muda a situação. Quando o Senhor ele chega, ele muda a minha história e a sua história. Mas se você estiver na posição para a tua história mudar. E aqui no 13, aqui ele diz: e o que, aleluia, e o que foram curados não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar havia grande multidão. Jesus ele falou: eu não vou aparecer para a multidão, eu vou aparecer para aquele que precisa de uma cura, para aquele que precisa de um milagre. Porque a multidão, algumas pessoas querem se aparecer para a multidão, mas o Senhor disse: faça tudo em oculto, porque a maior multidão é Jesus Cristo na sua vida. Aleluia. Foi isso que o Senhor lhe falou: eu vou fazer em oculto, e a multidão está vendo aqui tanta gente, mas ninguém vai saber quem foi que fez esse milagre. Oh, glória! Porque às vezes nós queremos fazer isso, nós queremos multidão, mas querida e querida, o melhor presente que nós temos que ter dentro de nós se chama Jesus Cristo. E aqui no 14, aqui ele diz: e depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já a estação, não peque, aleluia, mas para que te não sujeite algumas coisas pior. Então Jesus ele sabia o coração daquele homem. Jesus ele sabia o que ia acontecer lá na frente. Jesus ele falou: eu estou te dando a oportunidade, eu estou te dando o caminho, eu estou te dando a direção. Agora só depende de você. Mas eu também vou te dar uma palavra aqui de cura, e eu também vou te dar uma palavra de justiça: não peque mais. Se você está pecando, não peque mais, porque para não acontecer o pior. Se você está achando que você estava paralítico era pior do que vai acontecer, não, você está dizendo: se desperta enquanto há tempo. Aleluia. Se desperta enquanto há tempo, porque o pior está perto para acontecer. Jesus ele dá oportunidade, Jesus ele dá corda, Jesus ele avisa. Ele já falou bem claro aqui para ele: o que é que eu te faça? Ele falou: eu preciso de uma cura. E Jesus também falou para ele: não peque mais, porque Jesus já sabia o coração dele. Porque às vezes o povo ele só quer a bênção, mas não quer o abençoador. Verdade. Mas Jesus ele fala: a bênção está aqui. Será que você está próximo de receber a bênção? Será que você está perto para receber o abençoador, ou só quer só a bênção? E ali Jesus falou com aquele jovem. E aqui ele diz no 15: e aquele homem foi, anunciou ao judeu que Jesus era o que curava. Aleluia. Ali ele foi e falou a todo mundo: está vendo que me curou? Foi esse homem que me curou. Porque ali que tinha de acontecer um milagre na vida daquele jovem, e a história de Jesus ela tinha ali que ser administrada naquele lugar. Aleluia. Mas ali nós observamos que Jesus, naquele momento que ele foi e curou aquele homem, Jesus não apareceu para ninguém. Mas quando Jesus falou essa palavra para ele, ele ali se aborreceu e mostrou quem era o próprio Jesus. Mas Jesus ele não intimidou aquela multidão, e ninguém intimida o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aqui no 16 aqui ele diz: e por esta
causas, os judeus perseguiram a Jesus. Ali você vê, por causa dessa causa, esse milagre, que quando ele falou quem era Jesus, ali o povo começou, o judeu começou a perseguir a Jesus, procurava matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Aleluias! Porque quem trabalhava o dia de sábado ali era ali determinado a morte. Porque foi a lei que o próprio Moisés ali foi determinada. E ninguém poderia trabalhar o dia de sábado. Então, como Jesus trabalhou o dia de sábado e mostrou quem era Jesus, ele só queria saber quem era Jesus, para o quê? Para perseguir. Mas aqui vem a resposta do Senhor no 17. Aleluia. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aleluia. Jesus, ele falou: meu Deus, o meu Pai trabalha até o dia de hoje. E Jesus, o seu Filho, também trabalha até hoje também. Então nós trabalhamos até o dia de hoje. Aqui Jesus mostrou para aquele povo: se você parar de trabalhar, nada mais acontece na sua vida. Mas se você trabalhar a cada dia, aí você vai ali a cada dia acrescentar mais dias no seu trabalho. E nós, o Senhor está falando que não é para nós parar, é para nós marchar, é para nós trabalhar. Aleluia. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. É para nós trabalhar na seara do Senhor até o dia de hoje. Se o nosso Pai, ele trabalha até o dia de hoje, nós também temos que trabalhar até o dia de hoje. Nós não poderemos cansar de trabalhar. E o Senhor, ele vai fazer um grande milagre na minha vida e na sua vida. Então nós temos que estar atentos àquilo que o Senhor ele quer falar comigo e contigo. E aqui você vê que esse homem, ele teve um privilégio ali de o próprio Jesus chegar até a eles. Imagine você ficar 38 anos sendo levado para um canto e para o outro. E quando chega o seu milagre, como chega a tua cura, você desperdiça a sua oportunidade. Porque aqui, se nós ler o capítulo é grande, se nós observar, se você aqui a começar a administrar, você vai ver que o fim desse homem aqui não foi bem. Porque o coração dele desejava não a seguir a Jesus, mas sim o desejo da carne. Então por isso que o Senhor ele falou para aquele jovem: não peque mais. Porque ali ele já sabia que o coração dele estava tão longe da presença do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor entregou a vitória àquele jovem. Porque como foi falado, o Senhor não faz exceção de pessoa. O Senhor entrega o milagre e a decisão é sua. Se você vai permanecer no caminho ou se você não vai permanecer no caminho do Senhor. E ali aquele jovem, ele recebeu o milagre dele, mas infelizmente ele também recebeu a sentença dele pelos romanos. Porque ali a mulher de Pilato, quando ele ali estava ali entregando algumas moedas, algum recurso, ele disse que ia entregar aos pobres. E ali era mentira. Satanás já tinha colocado no coração dele: está vendo aquela mulher, ela está dando ali aquelas esmolas, diga que você nem vai dar aos pobres. Mas ali ele já tinha recebido a sentença dele, como o Senhor falou para ele: não peque mais. Porque o Senhor ele já sabia o que estava próximo a acontecer. A ver nós falar, tem 10 anos, tem 20 anos, tem 30 anos, nós estamos no pecado, mas a hora, a conta, ela vai chegar na hora certa, no momento certo. Está tudo determinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não passa nada despercebido aos olhos do Senhor. Vai acontecer no tempo, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Porque o Senhor ele fala bem claro na palavra dele: é o tempo determinado para todas as coisas. Tem tempo para começar e também tem tempo para terminar. E o Senhor diz: só basta nós só orar e entregar na mão do Senhor. E o Senhor está dando resposta. O Senhor está falando comigo, está falando contigo. Em nome do Senhor Jesus. E desde já eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia.